Glória a Deus. Queridos, eu queria que você fechasse os teus olhos. Se possível, levantar as suas mãos. Eu quero que você comece a dizer glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Hoje mais um passo da campanha Jornada Feliz. E o tema que Deus colocou no meu coração é identificando aquilo que de fato fará as nossas redes se encher para que nós possamos viver os propósitos de Deus e continuarmos a viver, em nome de Jesus, uma jornada feliz. Pai, Espírito Santo de Deus, obrigado. Hoje, Senhor, eu preciso da sua ajuda mais do que nunca. Meu coração, os meus lábios, meu corpo, ó Pai, eu entrego a Ti agora para que o Senhor possa usar como instrumento, para que toda palavra, Pai, seja direcionada como uma faca de dois gumes e penetre no mais íntimo de cada coração aqui presente. E que esta palavra venha despertar o dom que há nesta pessoa, para proporcionar para esta pessoa o direito, ó Pai, que ela tem de viver uma jornada feliz nesta terra, Pai. Por isso, Senhor, que caia por terra agora todo e qualquer impedimento, e que o Teu Espírito Santo se apodere deste lugar, das nossas vidas, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, queridos? Pode se assentar em nome de Jesus? Irmãos, quando o pastor me convidou para estar aqui esta noite, imediatamente eu comecei a ficar atento àquilo que Deus queria ministrar no meu coração, porque eu creio que sempre somos ministrados para depois compartilhar aquilo que Deus coloca em nós. E uma das coisas que eu tenho percebido é que Deus está interessado em ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Por que Deus está interessado em ter esse relacionamento íntimo com cada um de nós? Porque quando Ele está presente em nós, nós começamos a descobrir a nossa identidade, de fato, quem realmente nós somos. E ao longo da minha vida, antes de ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, a minha identidade não era clara para mim. A minha identidade era em relação às experiências dolorosas que eu tinha passado quando era criança, os ambientes que eu convivi, passei. Então, muitas vezes, quando alguém me perguntava, você sabe quem você é? Eu não sabia dizer de forma clara, absoluta. Mas um dia o Espírito Santo ministrou-se sobre a minha vida, quebrou todas as cadeias que me aprisionavam, me visitou, me encheu dele, abrindo os meus olhos, e fez com que eu entendesse que de fato eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, e sou merecedor de entrar na terra prometida, que Ele prometeu para mim. Eu também posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, quando o Espírito Santo habita em nós, querido, Ele começa a gerar em nós aquilo que de fato nós somos. Não aquilo que, porventura, os ambientes, as circunstâncias nos transformaram, mas aquilo de fato que nós somos. E a Bíblia fala que nós somos alguém que pode fazer aquilo que Jesus fez. Se nós podemos fazer aquilo que Jesus fez, então por que ainda muitas vezes está distante daquilo que Ele prometeu para nós? Por que muitas vezes está distante aquilo que Ele vem prometendo sobre as nossas vidas? E aí o Espírito Santo começou a me ensinar sobre a vida de Pedro. E lá em Lucas e Mateus, mas eu quero começar com esse primeiro episódio em Lucas, no capítulo 14, quando os discípulos estavam dentro de um barco, e aparece um homem andando sobre as águas.
E os discípulos de dentro do barco olharam aquele homem, aquela visão, e a Bíblia diz que eles ali se assustaram, tiveram medo. Quando a palavra medo surgiu aos meus olhos, eu comecei a pedir: Espírito Santo, fala para mim, o que o Senhor quer me ensinar através desta palavra? E aí eu comecei a entender que os discípulos já estavam andando ao lado de Jesus, já estavam caminhando ao lado de Jesus, já estavam dormindo no mesmo local que Jesus dormia todas as noites, estavam visualizando os milagres que Jesus estava realizando, mas mesmo assim não tiveram a sensibilidade para discernir que aquilo que eles estavam vendo andando sobre as águas não era um fantasma, mas era a pessoa de Jesus. O que Deus quer me ensinar, nos ensinar é que existirá momentos da nossa vida, querido, por causa das circunstâncias parecidas que esses discípulos estavam passando, os ventos contrários. Nós, como humanos que somos, podemos não identificar de uma maneira clara aquilo que de fato está acontecendo, mas a Bíblia nos dá uma certeza, querido, que Deus não permitirá eu e você passar por uma situação a qual eu e você não possamos enfrentar. Quando eu entendo que eu posso enfrentar todas as situações contrárias que surgem na minha jornada, eu entendo que estas situações não vêm para nos destruir, mas vêm para nos capacitar, nos forjar, para aí sim vivemos aquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida. Mas entre os discípulos, alguém talvez levanta a mão e faz um questionamento: então, se és tu o Cristo, então mande que eu vá até você. E a Bíblia diz que Jesus talvez faz um aceno para Pedro e diz: então vem. Esse é o aceno que Jesus faz para mim e para você, querido. Para não olhar os ventos, não olhar as circunstâncias, mas apenas perceber as mãos do Senhor Jesus Cristo dizendo: vem, vem, porque hoje eu vou tirar você de dentro do barco e vou te dar uma experiência sobrenatural que você poderá andar sobre as águas. Imagine você dentro de um barco e de repente vinha ao teu ouvido dizendo: pode sair do barco e ande sobre as águas. Imagine você dando alguns passos sobre as águas, depois contando dentro da sua casa para os seus amigos: olha, vocês não podem acreditar o que aconteceu comigo. Eu andei sobre as águas. Mas como assim? E aí você tem que explicar: eu só andei sobre as águas porque Jesus estendeu a mão na minha direção e disse: vem. Querido, andar sobre as águas significa você tomar posse da terra prometida que Deus tem para você. Mas quando nós pensamos em terra prometida, muitas vezes o inimigo traz na nossa frente a imagem de quem habitava, desfrutava daquilo que era daquele povo escolhido. A imagem de gigantes. E muitas vezes quando essas imagens de gigantes vêm diante de nós, nós nos amedrontamos. E a Bíblia diz que nesta noite, querido, o Espírito Santo quer colocar em nós um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez, ao ponto de nos levar a andar sobre as águas. E aí vai Pedro, sai de dentro do barco e começa a dar alguns passos sobre a água. E a Bíblia diz que aí começou a surgir um vento, e aquele vento começou a assustar Pedro. E aí no versículo 30 do capítulo 14 de Mateus, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Esta palavra gritou, querido. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos ensinar sobre algo. Sabe o que eu percebo? Eu sou pai de um casal de gêmeos. 2 anos antes da minha esposa ficar grávida, Deus me deu um sonho na época do Orkut. Quem já usou o Orkut aqui?
E aí eu postei no Orkut dizendo, ó, esta noite que passou, Deus me deu um sonho que eu serei pai de um casal de gêmeos, menino e menina. E uma das coisas que eu percebo como pai é que toda vez que eles me chamam, eu consigo escutar a voz deles no primeiro momento que eles me chamam, e logo em seguida eu vou atendê-los. Mas muitas vezes, como pai, quando eu estou os chamando, eu preciso falar 1, 2, 3, e às vezes eu preciso ir aumentando o tom da minha voz, e aí eu digo, Gabriel, Valentina, e aí eles me escutam, e muitas vezes eles nem saem da onde eles estão, eu preciso ir até eles. É assim que acontece comigo e com o Senhor Jesus Cristo. É assim que acontece com você e com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Toda vez que você grita, toda vez que você clama, Ele vem atender o seu pedido. Mas o que o Espírito Santo quer nos ensinar é que há uma necessidade urgente de nós nos tornar cada vez mais sensíveis ao chamado do Pai. Espera aí, pastor Mioto, deixa eu orar para ver se é da vontade de Deus. Querido, se Deus colocou ele como anjo da igreja e como pastor sobre a minha vida, é lógico que tudo que ele está direcionando a mim vem do Senhor, porque Deus usa os seus instrumentos. Mas por um período de tempo na minha vida, eu dizia para os pastores que estavam acima de mim, deixa eu orar para ver se é da vontade de Deus. Ou seja, a falta de sensibilidade de entender que ali estava um instrumento de Deus direcionando algo na minha vida, fazia com que tardasse aquilo que Deus queria realizar em mim. Então aqui, querido, a Bíblia diz que Jesus não estava distante de Pedro, porque quando Pedro grita, a Bíblia diz que Jesus estende a mão e logo em seguida levanta Pedro, ou seja, Jesus não estava talvez nem 1 metro de distância de Pedro, e o grito significa que Pedro estava com tanto medo, tão apavorado, que a percepção de Pedro em relação a ele e a Jesus, no relação à distância, Pedro pensava, eu acho que Jesus está longe, então eu preciso gritar mais alto. E não, Jesus não estava longe, querido. Jesus estava do seu lado, porque de forma imediata ele vai, estende a mão e levanta Pedro. Aí eu estava orando e o Espírito Santo disse, filho, quando você fala com alguém que está do seu lado, você precisa gritar para que essa pessoa escute? Você só grita porque a pessoa, na tua percepção, está distante de você. Então o Espírito Santo disse, filho, você não precisa gritar para mim, porque eu sempre estarei do seu lado. Basta você cochichar nos meus ouvidos, porque os meus ouvidos estão inclinados ao seu pedido. As minhas mãos estão estendidas para você. Mas o grito, mais uma vez, sinaliza que Pedro não estava sensível para entender que Jesus não estava longe, Ele estava perto. Querido, quando nós andamos nesta terra achando que Jesus está longe, quando vem as tempestades contrárias, nós achamos que Jesus está longe, nós começamos a nos desesperar, e nós começamos a gritar, e Jesus está dizendo, ei filho, eu estou do seu lado. Você muitas vezes diz que você acha que eu não estou te vendo, mas eu não estou apenas te vendo, eu estou preparando o caminho para você andar. Eu fico imaginando, querido, se eu estivesse no lugar de Daniel, eu creio que se a minha mãe estivesse presente naquele dia, e me fosse colocado a prova que Daniel foi colocado, minha mãe ia olhar para mim e disse, ei, peraí, cadê o teu Deus? Eu não vou deixar o meu filho ser lançado dentro dessa cova dos leões. E eu creio que Daniel disse assim, calma, Ele está comigo. Quando
eu estou diante de uma cova, ou quando eu estiver dentro de uma cova. O que o Espírito Santo está nos ensinando, querido, é que independente da situação que nós estamos vivendo, Ele sempre se fará presente. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, não precisa gritar, eu estou aqui do seu lado, Pedro. Eu estou do seu lado. Não estou dizendo que na hora do louvor, na hora da oração, que você pode falar alto, gritando, glorificando. Não, não é esse sentido de gritar. O sentido de gritar é a tua percepção em relação à distância que você está se sentindo de Deus, devido à circunstância que você está passando. E Deus nesta noite quer dizer para você, não importa a circunstância, não importa o gigante que está se levantando contra a tua vida, eu sou o Senhor e eu te trouxe aqui nesta noite para realizar algo poderoso, glorioso na tua vida. Eu sempre entendo, querido, que estar numa igreja me dá duas oportunidades: de sentar no banco e ao final do culto voltar para a minha casa da maneira que eu cheguei, ou até mais frustrado, ou voltar para minha casa dando pulos de alegria, dizendo: glória a Deus, Deus falou comigo, Ele diz para que eu possa ficar calmo, porque Ele está cuidando de mim, da minha casa, da minha família, Ele é poderoso para abrir a porta, para fechar a porta. Então tudo que está acontecendo na minha vida é motivo de eu dar glória a Deus, aleluia, porque Ele é poderoso, fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Mas muitas vezes as pessoas nos questionam: tá, e se Deus é tão poderoso assim, por que Ele não faz? Porque a nossa percepção da distância entre nós e Deus está errada, por causa do nível de relacionamento que nós estamos tendo com Deus. Eu fui numa igreja, pastor, em Marília, São Paulo. Uma igreja com mais de 8.000 pessoas. Fui lá e fiquei 6 dias aprendendo algo. E uma das coisas que mais me impactou, que a líder de célula deles, mais jovem, de 12 anos de idade, orava 2 horas por dia. O pastor de jovens orava 8 horas por dia. E eu já tinha assistido ele pela TV, pelo YouTube. E quando ele começava a pregar de uma forma tão simples, mensagem que eu já preguei, que outros já pregaram, mas no meio da mensagem, 15 minutos depois que ele pegava o microfone, as pessoas levantavam dos seus bancos e vinham para frente chorando, dobrando os seus joelhos no chão e chorando e aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E eu disse assim: como isso é possível? Eu preciso ir lá para ver se isso de fato é realidade. E aí, na sexta-feira à tarde, ele era o segundo ministrador. Quando ele pegou o microfone, tudo normal, e ainda eu falei com o pastor que estava do meu lado, e disse: poxa, agora eu vou provar se realmente isso de fato é verdade. 15 minutos depois que ele estava pregando, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu estava diante do altar, chorando, glorificando a Deus e falando em línguas. E aí o Espírito Santo falou: meu coração não é ele, mas é a liberdade que Ele tem me dado de habitar dentro dEle. A presença de Deus não apenas nos cura, a presença de Deus nos capacita para entrarmos na nossa terra prometida e vivermos de fato as promessas de Deus. E aí foi lá que eu aprendi a necessidade. Eu sempre orei meia hora, 40 minutos, 1 hora. Sempre fui aquele de jejuar uma vez por semana. E naquele momento, eu fiz um propósito com Deus. Porque Ele estava ministrando uma palavra sobre jejum. E eu disse: eu vou viver esse propósito. E aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha levado para alimentação. E eu ofertei a esse pastor. E eu disse: a partir de hoje, eu vou ficar esses 7 dias em jejum. E de lá até o 7º dia, eu só bebi água.
E aí eu entrava no meu quarto e eu começava a adorar, eu começava a glorificar. E aí eu comecei a entender que a percepção que eu tinha em relação à minha vida e do meu Deus começou a diminuir à distância. E aí eu pude perceber que, de fato, Ele não estava distante de mim, mas Ele estava exatamente do meu lado. Quando o pastor falou em jejum e oração, eu disse, eu preciso entrar nesse propósito. Porque o Espírito Santo fala ao nosso coração para ministrar algo na nossa vida, porque aquilo está nos conduzindo, está gerando dentro de nós aquilo que Deus quer fazer. O que a Bíblia diz? Primeiro, algo nós fazemos para depois o mover de Deus se manifestar. A Bíblia não diz, primeiro se santifique, para que amanhã eu possa fazer maravilhas no meio de vós. E aí quando o pastor falou, eu estava ali no banco e algumas lágrimas desceram dos meus olhos, eu disse, eu acho que Deus quer fazer algo poderoso na minha vida, porque o meu pastor está direcionando a sua igreja para fazer um jejum, fazer uma oração. E aí, querido, eu tenho visto durante esses dias, alguns milagres já estão acontecendo na minha vida, pastor. Alguns milagres já se manifestaram na minha vida. Por quê, querido? Porque eu entendi a importância de buscar a Deus. E Pedro entendeu isso. Amém, queridos? Aqui em Mateus, querido, fala sobre a pesca maravilhosa. E a Bíblia diz que 2 barcos estavam pescando a noite toda e não pegaram nada. E pela manhã estavam ali lavando as suas redes e Jesus chega com uma grande multidão. Só que entenda, essa multidão queria tocar em Jesus, porque na cabeça deles, eu tocando em Jesus, eu serei curado, eu serei transformado, eu receberei um milagre. Mas uma das coisas que eu percebo aqui, querido, a entrada de Jesus no barco de Pedro é que Jesus queria fazer com que a multidão parasse de tocá-lo e começasse a prestar atenção nas palavras que ele estava falando. Então Jesus entra no barco de Pedro e de repente Jesus começa a ensinar a multidão. E a palavra de Jesus, quando foi liberada para aquela multidão, a Bíblia diz que Pedro estava sentado num canto, atentamente ouvindo a voz daquele homem. E ao ouvir atentamente a voz daquele homem, ele começou a permitir algo sendo gerado dentro dele. E aquilo que estava sendo gerado é o que precisa ser gerado diariamente nas nossas vidas, porque isso faz com que o agir de Deus aconteça na nossa vida, a fé. Porque a fé faz com que o meu comportamento, as palavras que saem da minha boca, as decisões que eu tomo, sejam direcionadas para agradar o coração do Deus Todo-Poderoso. A dúvida entristece o coração de Deus. A dúvida faz eu falar palavras de derrota, palavras negativas que me distanciam daquilo que Deus quer fazer na minha vida. É por isso que o inimigo quer, de forma estratégica, nos apavorar. Por isso que muitas vezes ele nos pressiona, para que através da pressão a gente fique meio atordoado e não tenha discernimento das palavras que estão saindo da nossa boca e dos comportamentos que estamos colocando em prática. Mas a Bíblia diz que a fé, quando ela é manifesta, os olhos de Deus brilham e as mãos dele é estendida, e aquela pessoa que está praticando fé, o milagre começa a se manifestar na vida dela. Quando eu olho para Pedro, ele era uma pessoa experiente na pesca, e ele vivia daquilo. Então naquele momento ele estava frustrado porque não tinha pescado peixe. E quando não veio um resultado, ele começou talvez a pensar, poxa, como vou pagar a minha luz, a minha água, a minha internet, como vou entrar hoje no mercado para fazer as compras, como eu vou alimentar minha esposa, meus filhos.
Como eu vou ser fiel nos meus compromissos financeiros? Pedro estava frustrado. E de repente um homem diz: Pedro, preciso de você. O que foi, Senhor? Eu preciso que você me empreste o seu barco. E Pedro entra naquele barco, porque Jesus entra naquele barco, porque Pedro diz: pois não, eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe o que isso significa? Aquilo que a Bíblia diz, que a seara é grande, mas poucos são aqueles que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque para ser enviado, o inimigo muitas vezes nos mostra uma imagem que faz a gente se entristecer e desanimar no meio do caminho. A imagem que você vai ter que pagar um preço de oração, de jejum, de consagração. Você vai pagar um preço de ler a palavra do Senhor para entender aquilo que Deus quer que você faça. Você vai precisar, em alguns momentos, se sujeitar a algumas situações. Tudo para que o nome de Deus seja glorificado. E aí o inimigo começa a confundir as pessoas dizendo: ei, mas se você não ir, você não vai precisar fazer isso. E aí o inimigo começa muitas vezes a convencer as pessoas que melhor é permanecer na zona de conforto. Mas o Espírito Santo está dizendo: ei, quando você diz eis-me aqui, e quando algo que é seu, você coloca à disposição do reino de Deus, se prepare, porque as tuas redes também encherão de uma forma sobrenatural, assim como as redes de Pedro se encheram de uma forma sobrenatural. A experiência, a capacidade de Pedro não foi suficiente para ter resultado. Mas Jesus entra na sua vida, Jesus começa a ministrar a palavra para a multidão, mas Pedro atentamente estava ouvindo a voz do Senhor. Foi exatamente a atenção que Pedro deu à palavra de Deus, foi exatamente o foco que Pedro deu naquele momento que Deus colocou ele como uma oportunidade para que a sua vida fosse transformada, que lá na frente Pedro colheu muitas vezes mais. Uma das estratégias do inimigo é te ocupar de forma exagerada. Porque quando nós somos ocupados de forma exagerada e não temos uma palavra que a pastora sempre nos ensina sobre inteligência emocional, nós não sabemos dar foco necessário a todas as áreas da nossa vida. E aí a gente começa a correr demais, fazendo muitas coisas e talvez até produzindo pouco. Porque a distração, querido. Eu venho para a igreja, daí eu trago o celular, daqui a pouco, pim. Aí, o pastor está ministrando uma palavra, o louvor está sendo ministrado. E aí alguma coisa começa a tocar lá na nossa mente, dizendo: ei, tu não vai ver? Talvez é algo importante. Importante mesmo. É eu entender o que Pedro fez. Pedro, se tivesse celular naquele momento, ele ia colocar de lado. Aquilo que o pastor falou, 10 horas da noite, desliga o celular e dê a atenção necessária, o tempo de qualidade para a sua família, mas também um tempo de qualidade para você crescer e um tempo de qualidade para você ter relacionamento com Ele. E a Bíblia diz que, ao terminar a mensagem, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vamos pescar. Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, pescamos à noite. Senhor, pescamos à noite. Mais uma vez, qual foi a resposta de Pedro? Senhor, pescamos à noite. Querido, não é errado fazer aquilo que você tem experiência, aquilo que você tem um dom para fazer. Mas quando você tem experiência e tem o dom, mas é o Senhor que se manifesta na tua vida, que te conduz, não é apenas um, mas é centenas e milhares a mais que você conquista.
A tua e a minha capacidade nos leva até um nível, mas com a nossa capacidade, o nosso dom treinado, colocado em prática, e a presença de Deus sendo manifesta na nossa vida, aí sim fará com que as pessoas olhem para você. O que você tem que eu não tenho? E aí você vai olhar para essas pessoas: eu apenas sou guiado por Ele. Aquilo que Ele me direciona, eu faço. E a resposta de Pedro é: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, Senhor. E aí a Bíblia diz que eles lançaram a rede e começou a pegar uma multidão de peixe, ao ponto do próprio barco ter dificuldade para permanecer submergindo sobre as águas. E aí, de forma desesperada, Pedro olha para o barco que estava lá, parado, para os seus amigos que estavam lá, que também eram pescadores, e faz aceno para eles: ei, venham, venham, porque é muito peixe, é suficiente para mim e para todos vocês. Quando eu entendi que o outro barco foi chamado, Deus disse: filho, o que eu vou fazer na vida de cada um dos meus filhos é infinitamente mais. Através de você vou alcançar seu pai, sua mãe, vou alcançar seus filhos, vou alcançar sua esposa, vou alcançar seus irmãos, vou alcançar os seus vizinhos, vou alcançar o seu bairro. Por quê, querido? Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai ser algo sobrenatural. Amém, queridos? Irmãos, eu creio que quando uma palavra é liberada, você tem que tomar posse, amém? Um dia a pastora Mary e o pastor Fábio estavam na igreja que eu estava pastoreando, e eu orei pela pastora Mary e disse: pastora Mary, em 3 meses você vai ser empresária e dona do seu próprio negócio. Ela era funcionária e não tinha R$1 no bolso. 3 meses depois ela se tornou proprietária da própria loja que ela era gerente. E hoje está prosperando muito mais. Um dia eu olhei para uma moça que tentava e muitas vezes tinha perdido o filho, e eu disse para ela: eu não sei o que está acontecendo, eu não conhecia a vida dela. Eu disse assim: olha, Deus está curando você, e daqui a 9 meses você vai ter um filho. E aquela moça começou a chorar, e 9 meses depois ela estava carregando um filho nos seus braços. Uma vez eu orei por uma moça que tinha câncer nos ovários. Eu não sabia que eram apenas 2 ovários. Eu pensei que eram muitos ovários, mas é só 2, né? E aí, um deles, quando ela tinha 12 a 14 anos, ela retirou, porque o câncer já tinha tomado conta, Mancarine. E o segundo, a médica decidiu fazer quimioterapia para que quando ela pudesse crescer, talvez ela pudesse ter filho. Eu nem sabia que necessitava dos 2 ovários para ter filho. E um dia ela chegou no culto e eu disse: Mancarine, Deus quer que eu ore por você, porque há uma cirurgia espiritual que vai acontecer na sua vida. E aí comecei a orar por ela, ela caiu, começou a chorar, e eu disse: Deus está fazendo uma cirurgia na vida dela. E eu não sabia que 2 semanas depois ele ia fazer um exame de ultrassom, para ver como é que estava o estágio da quimioterapia, para preparar o médico para a cirurgia, para arrancar o outro ovário que tinha sobrado. E aí ela fez esse exame, o médico olhou o exame e disse: algo aconteceu. O que aconteceu, doutor? Aquele que você retirou quando tinha 12, 14 anos, nasceu de novo. E aquele que estava possesso de câncer, não tem mais câncer. Deus fez uma cirurgia na tua vida. Ela chegou na igreja com os exames, querido, e começou a testemunhar. E aí eu disse para ela: ei, quando uma palavra sai do altar, da boca de um filho de Deus, tome posse, querido, porque ao tomar posse você está dando credibilidade àquela palavra. Então aquilo que está sendo liberado vai se manifestar na sua vida. Uma jovem, eu já vou orar aqui, amém, pastor? Quem me dá 1 minuto aqui, irmãos? Não, 5 minutos a mais. 5, 10, vocês já estão espertos, né? Uma jovem, querido, que trabalhava num centro de, eu não sei se era macumba ou era uma coisa estranha. Segundo palavras dela, Kelly, né, amor? Ela disse que o diabo disse para ela: vai naquela igreja, porque eu quero matar aquele pastor. E ela disse assim: como que eu faço para que isso se torne realidade? Você pode ir aqui na igreja do Jardim Zanelar, na igreja Quadrangular, e perguntar se de fato isso aconteceu
na vida da Kelly e na vida da Karine. A Karine é a irmã que eu orei e Deus trouxe de volta o ovário que tinha sido retirado e curou aquele que tinha câncer. A Kelly, o inimigo disse para ela, vai lá e mata ele. Mas como que eu faço? Na hora da oração, você chega do lado dele, simulando que está possesso de demônio, leva uma faca debaixo do casaco e chega perto dele e dá uma facada nele. Mas depois eu vou ser presa, não se preocupe, eu vou te dar condições financeiras para você pagar bons advogados. E a Kelly, obediente àquilo que ela servia, foi. E quando ela entrou naquele corredor, eu me lembro da cena, mas eu não sonhava que ela tinha uma faca. Porque se eu percebesse que ela tinha uma faca, talvez eu ia procurar alguma porta que tinha, que nem essas duas aqui, pastor. Mas ela chegou e eu estava de cima do altar e eu estava orando assim. E não era culto de libertação, irmãos. E de repente ela começou, só que uns 2, 3 metros longe de mim, ela caiu. E ela estava com um casacão grande, até os pés. Eu fui lá, orei por ela, mandei aquele demônio embora. Dias depois, semanas depois, nós estávamos batizando a Kelly nas águas do santo batismo. Ela estava aceitando Jesus como Senhor e Salvador, querido. Fala assim, quando Deus faz, Ele faz de verdade. Fala assim, mas Senhor, se o Senhor faz de verdade, o que falta para que isso aconteça na minha vida? Nós vemos aqui em 2 episódios diferentes, o mesmo homem, ele estava afundando porque duvidou, ele não tinha resultado porque ele não estava direcionado na palavra. Deus está dizendo, se você tem intimidade comigo, e se você se permitir mergulhar na minha presença, você vai ter uma palavra direcionada sobre a tua vida, e você vai fazer proezas. As tuas redes se encherão, as tuas redes se encherão, os milagres acontecerão. Eu quero profetizar, queridos, se existe alguém desenganado dos médicos que está aqui, ou alguém da sua casa, ou alguém que está nos assistindo, neste exato momento a presença do Pai está tocando a vida desta pessoa, e arrancando esta enfermidade desse corpo, em nome de Jesus. E aí, para encerrar, querido, o que fez a diferença na vida de Pedro foi ouvir a palavra. Os ambientes que você vai, as coisas que você escuta, as coisas que você vê, as coisas que você sente, penetram no teu interior, no teu coração, e começam a gerar. E tudo que é gerado dentro do seu coração, em algum momento vai se manifestar como palavra ou como decisão. Aquilo que foi gerado em Pedro, manifestou a obediência de voltar a pescar, em um horário impróprio, mas que foi talvez a maior pesca que ele fez. O horário era impróprio, a circunstância era imprópria, mas ele estava direcionado pela palavra, pela palavra. Talvez o Brasil está vivendo um período impróprio, mas se eu e você formos direcionados pela palavra, nós teremos resultados sobrenaturais. Eu queria que você se colocasse de pé, irmão. Antes de eu passar a palavra para o pastor Jair, que vai estar orando por nós, eu queria te desafiar, irmãos, para que Pedro tivesse o tempo de qualidade para ouvir Deus falar. Pedro disse, Senhor, usa meu barco, para que você tenha o mover sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Você precisa se comprometer com algo diante de Deus. E o algo mais importante para eu e você estar comprometido é aquilo que a Bíblia diz.
quando um pecador aqui na terra se converte, o céu tem festa. Eu não vi na Bíblia dizendo que quando alguém é curado de uma cegueira, o céu faz festa. Eu não vi quando alguém levanta de uma cadeira de roda, os céus faz festa. Mas a Bíblia diz que quando alguém se converte, quando alguém tem um encontro com Jesus, os céus fazem festa. Amém, queridos? O que eu e você precisamos fazer? Estar comprometido com algo. E Deus colocou isso no meu coração e eu quero compartilhar com você. Próximo domingo, o pastor vai estar ministrando uma palavra, vai estar orando por nós. Mas essa palavra não pode ser apenas ministrada ao teu coração, precisa encontrar algum outro coração. E esse outro coração que vai ser ministrado por esta palavra, que vai receber essa oração, ele só vai estar neste local se alguém corajoso e ousado levantar a mão e dizer: Senhor, eu estou aqui disposto a fazer um propósito com o Senhor. Neste domingo, nem que eu tenha que amarrar alguém e trazer essa pessoa à força para a igreja, mas eu não vou vir sozinho para a igreja, eu vou trazer mais um comigo. Você que aceita esse desafio, querido, eu quero que você saia do seu lugar. Pastor, eu sei que eu sou um pouco tímido, mas eu creio, querido, que enquanto eu estou falando, alguma imagem de alguma pessoa está vindo ao teu coração. E durante esta semana, antes de você ir até essa pessoa, você vai orar por essa pessoa, vai ministrar sobre essa pessoa. E quando você convidar, eu creio que o Espírito Santo vai estar convencendo essa pessoa. Você vai trazer essa pessoa para a igreja. Aquilo que Deus fizer acontecer na vida dessa pessoa, vai acontecer muitas vezes mais na tua vida. Você crê? Você crê, querido? Último testemunho, irmãos. Enquanto você toma essa decisão, Senhor, eu quero fazer um voto contigo. Domingo eu vou estar aqui e eu vou trazer mais alguém. E eu sou o primeiro a fazer esse voto, amém, irmãos? Eu não vou estar aqui sozinho domingo. Eu vou trazer alguém junto comigo em nome de Jesus. Amém? Então você que quer fazer esse desafio, sai do seu lugar, vem aqui na frente e diga: Senhor, eis-me aqui, Pai, pode me usar. Domingo eu não vou estar sozinho aqui não. Domingo eu vou trazer alguém. E esse alguém, quando colocar os pés aqui, será curado, liberto, transformado. Pedro foi alcançado, porque através do barco de Pedro, muitas pessoas foram abençoadas. Pode chegar mais perto do altar, por gentileza? Irmãos, para encerrar, essa pessoa com certeza está nos assistindo no YouTube. Um dia lá na nossa antiga igreja, eu ganhei um mendigo para Jesus, eu e mais um casal de pastores, filhos na fé meu. E nós estávamos num café de homens, um domingo de manhã, e um pastor da nossa igreja foi muito abençoado através de uma oração que eu fiz na vida dele. E Deus colocou no coração dele, ele me entregar uma oferta de R$1.000. E quando ele me entregou aquela oferta de R$1.000, Deus falou no meu coração: filho, essa oferta não é para você, é para essa outra pessoa. E automaticamente eu fui, chamei essa outra pessoa, entreguei nas mãos dela, orei por ela, por ele, e ele chorou, ele recebeu aquilo. Dias depois ele me convidou para tomar um café e ele disse: pastor, aquela oferta me alimentou durante quase 4 meses. O senhor não sabia, mas eu estava muito precisando disso. E eu disse: amém, glória a Deus. Mas irmãos, o que Deus começou a fazer na minha vida não é nem perto daquilo que aconteceu na vida daquele homem. E aí quando eu cheguei no meu quarto e eu comecei a orar, eu disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor me direcionou a algo, eu obedeci, e hoje eu estou colhendo muitas e muitas bênçãos sobre a minha vida. O que você fizer acontecer na vida de alguém, Deus vai fazer acontecer na tua vida também. Amém, queridos? Pastor, o senhor ora por nós? Eu posso orar por nós?
Amém, glória a Deus. Além deles aqui, você que está aí no banco, né? Você veio hoje buscar algo especial do Senhor, amém? Então vamos dar um passinho de fé aqui na frente? Vamos. Vou te convidar a estar aqui conosco. Os pastores estão aqui, ó, o pastor Jackson, o pastor Samuel, a pastora Denise, o pastor Jorge, a pastora Clau, pastora Marli, pastor Cláudio, todos os pastores que estão aqui, nós queremos ministrar sobre a tua vida nesta noite. A partir de sexta começa aí uma festa, não é? Um carnaval. E quantas coisas ruins acontecem durante este período. Quantas coisas terríveis acontecem durante esse período. Mas Deus é um Deus poderoso, o pastor pregou aqui. Ele guarda as nossas vidas. Eu convido a você então nesta noite pedir ao Senhor: Senhor, guarda minha casa, minha família, guarda minha vida, abençoa, Senhor. Eu vim buscar algo especial do Senhor neste lugar. E os pastores nesta noite, eu convido vocês, pastores, vamos orar, vamos ministrar sobre a vida dos teus filhos nesta noite. Pastora Fernanda, Deus é poderoso para ouvir a nossa oração, a nossa súplica, o nosso clamor. Você que está lá em casa, na sua casa, levante suas mãos para o alto, creia no poder de Deus, creia que o Espírito Santo pode mudar essa circunstância, creia que o Senhor pode fazer abundantemente mais além do que você tem pedido diante dele. Comece a orar, fale com o Senhor. Deus Pai poderoso, o Senhor grande e tremendo, Deus das nossas vidas, nós entendemos os teus propósitos, Senhor, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha derramar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, algo especial nesta noite. É quarta-feira, mais um passo da jornada feliz para a saúde física, emocional, para a proteção familiar, para a proteção das nossas finanças. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas em nossas vidas. Por isso, diante do Senhor, nesta noite nós clamamos, nós erguemos a nossa voz diante do Senhor, nós levantamos as nossas mãos com fé nesta noite, para pedir em favor da nossa família, em favor da nossa casa, em favor das nossas finanças. Pai, abre caminhos de excelência. Meu Deus, abençoa este negócio que está enrolado, este negócio que não vai para frente, isso que não sai do papel, Senhor. Oh Pai, coloca as tuas mãos, Senhor, neste negócio. Abençoa, abre, Senhor Deus, caminhos, circunstâncias, Senhor Deus, aprováveis. Meu Deus, abençoa esse teu filho com sabedoria, com inteligência. Derrama sobre a casa dele, Senhor Deus, provisão, bênção, Senhor, de prosperidade, de abundância. Protege, meu Pai, protege a vida financeira dos teus filhos. Vem, meu Deus, vem curar, Senhor, cura este organismo. Senhor, o pastor falou aqui de tantos testemunhos de cura divina. Vem, Senhor Deus, curar, restaura as células, restaura, Senhor Deus, o organismo, meu Pai, o estômago, o esôfago, todo o aparelho digestivo. Abençoa, Senhor, este útero, abençoa, meu Pai, todas as glândulas, todo o cérebro, oh Deus, desde a cabeça até a planta dos pés, tenha a tua bênção. O Senhor é Jeová Rafá, o Deus de cura, o Deus de milagres. Nós temos visto tantas curas e milagres. Senhor, faz conosco, faz comigo. Fala assim: Deus, faz comigo. Faz, meu Deus, para aquele meu parente, para aquele meu amigo que precisa de cura divina. Senhor, nós intercedemos nesta noite sobre a vida desta pessoa. Vem abençoar a nossa casa, vem abençoar a nossa família. Meu Deus, entra com união, entra, meu Pai, com algo especial dentro desta casa. Nós expulsamos todo mal, todo espírito de atrapalho, todo espírito de contenda, de briga. Sai agora, em nome de Jesus. Nós expulsamos desta casa. Meu Pai querido, o Senhor tem poder dentro deste lar. Envia os teus anjos para limpar, meu Deus, para limpar tudo que não
provisão provém de Ti dentro deste lar, dentro desta casa, e que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder seja derramado sobre esta vida, esta família. Protege, meu Pai, os Teus filhos. Senhor, essa semana é uma semana que nós, como cristãos, Senhor, nós dobramos os nossos joelhos, nós oramos a Ti, Senhor, em favor de perdão de pecados, porque muitas coisas terríveis acontecem. Por isso nós, nesta noite, como igreja, oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor venha proteger os nossos filhos, venha proteger a nossa nação. Perdoa a nossa nação, Senhor, pelos pecados terríveis cometidos, Pai, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha livrar de todo mal. Todo espírito de morte sai no nome de Jesus, todo espírito ruim sai no nome de Jesus, e que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu mover, o Teu favor seja derramado sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Quem crê, levanta suas mãos para cima. Isso, levante suas mãos para cima. Isso, fala assim comigo: Senhor, eu creio no poder da oração, eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu creio, Jesus, que o Senhor já fez sobre a minha vida grandes coisas. E fala assim: ó Senhor, e eu creio que muito mais o Senhor fará. Aleluia. Fala assim: eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Enxuga as lágrimas, Senhor, do meu rosto, e transborde de alegria do Teu Espírito dentro do meu coração. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus.